Saudações, meus caros. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Quarta República no Brasil, período que vai de 1946, quando nós temos uma nova Constituição após a queda de Getúlio Vargas com o Estado Novo e seu período ditatorial, até 1964, quando começa uma nova ditadura no Brasil, dessa vez organizada pelos militares. Esse período também é conhecido como o período da República Populista no Brasil, porque nós tivemos várias ações de vários governos nesse período que eram consideradas populistas. Então, qual é o objetivo desse vídeo? Eu vou apresentar para você de forma bem resumida as principais ações, as principais características, os principais eventos desses governos que marcaram o Brasil de 1946 a 1964. Mas antes de falar sobre esses governos, é preciso destacar algumas características gerais desse período na nossa política, na nossa sociedade. Primeira questão importante nesse momento foi o crescimento do anticomunismo. Estamos falando de um momento já de intensificação da Guerra Fria. Em 1945, Estados Unidos e União Soviética estavam de mãos dadas contra o nazismo. O mundo estava feliz e contente, todo mundo unido pelo fim do nazismo, mas em 1946 já esquecemos dessa união, dessa aliança e as tensões já começam a crescer entre Estados Unidos e União Soviética. O Brasil vai tomar o lado dos Estados Unidos, então nós teremos no Brasil, já em 1946, por exemplo, a proibição, a cassação do Partido Comunista do Brasil. Nós teremos também uma grande tensão no campo político entre nacionalistas e liberais. Bom, de forma bem resumida, o que representam esses grupos? De um lado, os nacionalistas defendiam o fortalecimento da indústria nacional. Não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com comunismo necessariamente. A ideia dos nacionalistas era fortalecer a burguesia industrial no Brasil, principalmente através de organização de matéria-prima, através de siderúrgicas, por exemplo, através da construção de usinas hidrelétricas, a partir da taxação, por exemplo, do aumento de impostos para produtos importados, para fortalecer os produtos nacionais. Enfim, os nacionalistas vão defender essa proteção, o fortalecimento da economia, da indústria nacional. Enquanto os liberais vão defender que o comércio, a economia brasileira, assim como no mundo, se organizaria de forma livre e independente. Seria a ideia defendida de que, para a economia, quanto menos intervenção do governo, melhor. Então, esses liberais vão defender muitas vezes o livre acesso do capital e dos produtos estrangeiros no Brasil. Vão facilitar a importação, vão facilitar a entrada de indústrias, de empresas multinacionais no Brasil. Então, nós teremos essa grande tensão desses dois lados. Além disso, como eu falei anteriormente, nós teremos vários momentos de populismo. Eu não vou entrar aqui num debate forte que existe dentro do campo das ciências políticas sobre o que seria esse populismo, mas basicamente seriam ações do governo colocadas especificamente para comprar o apoio da população. Basicamente, essas ações populistas seriam movimentos do governo feitos unicamente para conseguir o apoio político da população. Então, esses movimentos, eles buscam trazer a população, trazer o engajamento da população para defender esses governos a partir de algumas benesses dadas à população. Vejam, não está se dizendo que qualquer ação que privilegiasse a população seria populista. O que se critica dentro das ações populistas seria que esses movimentos seriam feitos simplesmente para obter um apoio da população em tensões, em conflitos políticos eleitorais. Além disso, nós temos então como última característica fundamental desse período no Brasil a grande presença de militares. Então, desde a queda do Getúlio Vargas com o Estado Novo, nós já temos a presença desses militares. O primeiro presidente no Brasil, o Eurico Gaspar Dutra, era um militar. Os militares vão interferir
durante a sucessão do Vargas, depois do seu suicídio, os militares vão interferir na sucessão do Jânio Quadros, quando ele renuncia. Os militares vão estar presentes durante todo o período do governo do João Goulart, o último governo antes da ditadura militar. Então, a presença dos militares será uma constante, na verdade, nesse momento. Eles não chegam no cenário político assim de paraquedas em 64. Começando a nossa sequência de governos, então, justamente pelo nosso militar, o general Dutra. O que que marca esse governo? Primeiro, um alinhamento já definitivo, sem restrições, do Brasil com os Estados Unidos. Um alinhamento político que é marcado pela perseguição contra os comunistas no Brasil, devido a essa questão do conflito americano contra a União Soviética. Além disso, nós teremos um alinhamento também econômico, com a facilitação da entrada de indústrias, de empresas norte-americanas, estrangeiras de uma forma geral até no Brasil, inclusive uma facilitação da importação, com uma diminuição de impostos, o que vai fortalecer bastante a presença desse capital estrangeiro no Brasil, o que provocará, por sua vez, alguns prejuízos a essa indústria nacional que estava ali começando a se organizar ainda na era Vargas e, nesse momento, estava buscando um realinhamento, uma certa modernização. Nas eleições seguintes, de 1850, teremos definitivamente a aprovação da pessoa do senhor Getúlio Vargas. Mesmo depois de ter governado o Brasil a partir de uma ditadura com o Estado Novo, Getúlio Vargas era extremamente popular, principalmente entre a população mais carente. Nesse sentido, então, Getúlio Vargas foi eleito com com uma larga vantagem em relação aos seus outros concorrentes, assume o poder, então, a partir de 1851, com uma agenda extremamente nacionalista. Getúlio Vargas foi o grande nome da política econômica, social nacionalista no Brasil. E a grande imagem, a grande representação, o grande símbolo de todo esse esforço nacionalista foi a criação da Petrobras. Então, quando começa a se discutir sobre a extração do petróleo no Brasil, começa a encontrar algumas fontes de petróleo, e a partir dali começa a discussão, então, quem organizaria a extração e refinamento desse petróleo? Vários grupos políticos e algumas empresas mesmo defendiam que esse petróleo deveria ser aberto para a concorrência, para quem desse mais, o que seria basicamente a abertura dos direitos de extração do petróleo para empresas estrangeiras que já estavam de olho nessa possibilidade. Mas Getúlio Vargas se alinhou aos nacionalistas, bateu o pé e defendeu definitivamente a criação da Petrobras. Então, essa grande indústria nacional que nós temos até hoje, ela foi organizada pelo senhor Getúlio Vargas. Além da Petrobras, nós tivemos várias outras ações do governo para o fortalecimento da indústria nacional, principalmente com a construção de siderúrgicas e de usinas hidrelétricas pelo Brasil, para justamente dar suporte para essas indústrias dentro do país. Além disso, Getúlio Vargas vai colocar várias medidas, várias leis para tentar proteger a economia brasileira desse capital estrangeiro. Getúlio Vargas, nem de longe, ele não tinha nada a ver com o comunismo, nada a ver com a esquerda, é preciso ressaltar isso. O que ele defendia justamente era uma modernização dessa burguesia no Brasil. Nesse sentido, então, que a gente tem essa proteção com uma taxação maior para produtos importados, uma defesa com incentivos mesmo para essa indústria nacional, para essa burguesia brasileira que estava começando a entrar nesse processo. Junto com isso, nós tivemos sim algumas medidas populistas do governo Vargas. Ele sempre foi muito alinhado ao grupo dos trabalhadores, então ele vai buscar isso principalmente com a defesa do aumento do salário mínimo. E é justamente a soma dessas políticas nacionalistas com essas políticas populistas de apoio aos trabalhadores que nós teremos a intensificação da oposição contra o Vargas. A imprensa, grupos políticos conservadores, grupos políticos ligados ao capital estrangeiro
a indústrias, principalmente norte-americanas, vão pressionar o Getúlio Vargas, vão colocar críticas contra ele na imprensa quase que diariamente. Ele vai ser bastante pressionado. A gente vai ter um episódio aqui que eu não vou entrar muito, mas uma tentativa de homicídio que vai ser ligada a ele. E então todas essas pressões vão acabar conduzindo ao seu suicídio. Getúlio Vargas, então, se vendo completamente pressionado, tendo uma grande dificuldade para manter o seu governo e as pautas com as ações que ele defendia, nós temos o seu suicídio, então, em agosto de 1954. Como já estávamos na parte final já do mandato do Vargas, nós tivemos, então, uma transição organizada no Brasil, então, até que tivemos uma nova eleição que colocou o senhor Juscelino Kubitschek no governo. O período do governo JK foi marcado por uma ideia de conciliação, principalmente entre as propostas liberais e nacionalistas. Então, de um lado, nós teremos um JK extremamente preocupado com a indústria nacional, a partir do plano de meta, nós podemos ver isso. O plano de metas foi uma série de medidas, um programa colocado pelo governo do Juscelino Kubitschek, que buscava modernizar o Brasil a partir de várias áreas. Quais seriam elas, então? Energia, transportes e a indústria de base, o que já mostra uma clara preocupação com a indústria nacional, e, por outro lado, alimentação e educação. Algumas questões que estavam marcadas já naquele momento de reivindicações básicas da sociedade brasileira. Então, o JK ele tinha essa preocupação com a indústria nacional, tinha uma preocupação com uma modernização da organização mesmo da sociedade brasileira, de inserção de uma camada mais pobre na vida econômica do Brasil, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos com o governo JK uma grande abertura para indústrias estrangeiras, principalmente do setor automobilístico. E, bom, o outro grande símbolo, talvez o maior símbolo do governo JK, foi a construção de Brasília. Então, a mudança da capital, feita assim com toda a pressão possível para que ela fosse terminada ainda no governo do Juscelino Kubitschek, ele consegue essa proeza dessa organização dessa cidade quase que do nada, em poucos anos, para finalmente ela ser inaugurada no seu governo. Em 1960, nós tivemos então mais uma eleição organizada, democrática ainda, a última eleição democrática, aliás, antes do golpe de 64, em que acaba elegendo como presidente o senhor Jânio Quadros e o vice de uma outra chapa, então, o senhor João Goulart. Aqui, com o senhor Jânio Quadros, nós temos uma complicação que eu não vou entrar aqui, mas o fato é que o Jânio acaba governando o Brasil só por 8 meses. Por que isso acontece? Ele era um político alinhado basicamente a grupos de direita, o que nós consideraríamos como esses políticos liberais dentro da área econômica, mas conservadores nos costumes. E ele se elegeu justamente com uma proposta extremamente conservadora em vários aspectos sociais. Mas o que acontece é que em algumas ações dele ele acaba se aproximando um pouco com a esquerda mundial, com Cuba, por exemplo. Então ele acaba recebendo críticas por vários lados diferentes, acaba sendo pressionado por vários grupos políticos e numa tentativa de buscar o apoio da população, ele faz uma carta dramática de renúncia. Não dá certo, ele não tinha apoio popular, acaba sendo então aceita essa renúncia sem muitos problemas pela população, pelo menos, né? Bom, tá, tudo bem, saiu o Jânio Quadros, não quer, beleza, a gente tem o vice. O problema era justamente quem era o vice. Essa transição não vai ser muito tranquila politicamente, porque é nesse momento que os setores militares e esses grupos conservadores, principalmente representados pelos políticos do partido da UDN, que era basicamente essa direita, como eu expliquei antes, aqui no Brasil, eles vão começar a se alinhar, então, para impedir que o João Goulart assumisse o poder, porque ele era considerado um comunista, ele era um político extremamente nacionalista. João Goulart, então conhecido como Jango, ele era um herdeiro
do Getúlio Vargas. Ele era um herdeiro dessa grande política nacionalista, ele era um herdeiro de toda essa posição ligada aos trabalhadores, com essa política conhecida como populista. João Goulart já tinha sido ministro do Trabalho. João Goulart tinha uma pauta muito ligada a questões trabalhistas, a uma ideia de modernização social, uma inserção da camada mais pobre para o desenvolvimento do Brasil, nada ligado ao comunismo, nada nesse sentido, mas com uma ideia sim de modernização da sociedade brasileira a partir da inserção da camada trabalhadora ah, para o acesso à economia, né? Para que esses trabalhadores pudessem, bom, sobreviver, pudessem consumir, pudessem fazer parte, né, desse desenvolvimento no Brasil. Era simplesmente essa a ideia do João Goulart. Mas como ele estava em visita à China naquele momento, grande país comunista, uma grande ameaça comunista para o mundo, segundo o discurso norte-americano, alinhado, né, dessa ala conservadora no Brasil, nós temos então uma tentativa de impedir o João Goulart mesmo de assumir o poder. A gente vai ter o chamado movimento da legalidade aqui no Rio Grande do Sul, o que vai levar então a uma aceitação meio que, olha, a contragosto dessas forças políticas, desse grupo militar aqui no Brasil. Então, o João Goulart vai assumir definitivamente, então, a partir de 1961, com essa pauta, com essa proposta de inserção dos trabalhadores. Ele tinha uma grande proposta, um grande programa defendendo reforma agrária, o que era já no Brasil, né, naquele momento, uma grande discussão. A gente tinha, desde 1850, assim, questões de terra, questões de organização da terra no Brasil, que eram extremamente elitistas, que mantinham as terras na mão de uma pequena elite agrária no Brasil. E João Goulart finalmente, dentro do governo brasileiro, se dispôs a rever, pelo menos, essa distribuição de terras. Além disso, ele tinha propostas para o fortalecimento da alfabetização, da educação no Brasil, de proteção aos trabalhadores, de uma reorganização, né, de questão de salário, de movimentos sindicais, enfim. Era todo um processo de inserção, juntamente com a ideia nacionalista, de proteção dessa indústria nacional, dessa burguesia nacional. Então, era realmente algo que tinha uma proposta de mudar o Brasil. Mas o que nós tivemos então foi um fortalecimento progressivo dessas pressões dessa direita, da UDN, de grupos empresariais ligados ao capital estrangeiro, ligados a uma elite agrária. Junto com isso, nós temos os militares alinhados aos norte-americanos. Todo esse jogo, então, vai levar ao golpe de 1964, que inclusive eu já comentei em outro vídeo aqui. Assim, finalizamos a Quarta República no Brasil, esse período democrático, apesar de algumas confusões, alguns atritos, que acabou sendo finalizado, então, com esse golpe civil-militar. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido a proposta do vídeo, que vocês tenham aproveitado. Bons estudos. Abraço.